Pronto, quero desejar um bom dia para todos vocês. A gente vai começar, porque daqui a pouquinho fica um pessoal com uma placa aí, ó. 10 minutos, 15 minutos. Então, vamos começar, né? Vamos, assentado mesmo vocês estão, vamos fazer uma prece, né? Uma oração para a gente dar início. Nosso Pai do céu, que maravilha poder desfrutar, né? Deste grande privilégio de poder ouvir os teus conselhos, as tuas orientações e juntos aqui, não é? Podemos partilhar ideias, conceitos e, sobretudo, a certeza e a fé que tu estás cuidando de cada um de nós e nos orientando no caminho a seguir. Portanto, que o Santo Espírito possa clarear nossas mentes, habilitando-nos a entender os teus planos por Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Onde foi que nós paramos ontem? Seja homem, trabalhe. Todos estavam presentes ontem? Não, tá ótimo. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Ontem, esse pessoal aqui inventou um bocado de história. A gente parece que a gente deu uma olhadinha lá em Moisés, né? Então, como foi que Deus chamou Moisés? Moisés, Gideão e quem foi o outro? Eliseu. Então a gente viu que todos eles estavam, na lida. Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro, não foi isso? Depois a gente viu que Gideão, ele estava fazendo o quê? Malhando trigo, malhando trigo. E Eliseu estava lá preparando o solo, arando a terra, ele com seus auxiliares, com 12 juntas de bois. E ele estava com a 12ª. Ou seja, a gente percebeu que esses camaradas, eles já estavam em atividade, já estavam iniciados nas questões espirituais, aproveitou, né? E todos eles estavam em atividade, ocupados. Todos estavam ocupados. Não tinha nenhum que estava sem fazer nada, tá certo? E aí a gente passou vários textos depois e teve alguns muito interessantes. Falou que os textos da revelação do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, e disse que é preciso, às vezes, fibra, disciplina e rigor para você ser um missionário no seu ambiente de trabalho. E, às vezes, é muito mais fácil ser um missionário, né, como muitos procuram, do que você estar ali na sua atividade. Mas que isso é necessário, porque talvez é no nosso ambiente profissional que a gente consegue contactar com pessoas que dificilmente outros podem fazer isso. Talvez só nós. Talvez tenha algum público, algumas pessoas que só você pode contactar. Outros não podem. Então, a importância do preparo para isso, né? Então, e aí, a gente viu assim que o trabalho, gente, você não imagina, a bênção. E a gente viu que os rendimentos não é o principal motivo de trabalhar. O principal motivo de trabalhar é o quê? A alegria, contentamento, tudo isso. O dinheiro, as outras coisas, é a consequência daquilo ali, é o resultado daquilo ali. Não deve ser a primeira busca, tá certo? E aí a gente viu esse detalhe. Mas essa apresentação vai estar lá nos anais lá do evento, do congresso, né? Tá, e aí a gente encerrou com um versículo que está lá em Provérbios 22, Provérbios 22, 29, né? Onde Salomão fala assim: vês um homem perito em sua obra, perante os reis será posto, e não perante a plebe. Não foi isso? Tá. Hoje eu quero começar com um texto que está em Êxodo, capítulo 2, o versículo 2. Êxodo 2, 2. E eu vou até encostar essa porta aqui, e vou até pedir para eles não gravarem. Sabe por quê? Porque esse tema que nós vamos tratar aqui, ele é um tema que não está muito na moda hoje, não. Tá?
Então eu vou pedir, quero fazer um acordo com vocês. Vocês não podem falar fora do que a gente tratou aqui, tá? E se falar que eu falei, eu vou dizer que foi mentira. Olha, eu não me comprometo. Sobretudo com esse verso que nós vamos ler agora. Por favor. Então veja o seguinte. Êxodo, capítulo... Não, desculpe, não é Êxodo. 1 Reis 2:2. Desculpa. Então é o seguinte. Davi, já idoso, agora o seu filho, né, ia assumir o trono, e aí ele chamou seu filho para fazer um aconselhamento, tá certo? E ele aconselhou o filho com esses termos. Eu peguei só uma frase, né, do versículo, o versículo é um pouco mais longo, né? Se a gente for ler 2:2, ele diz assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele está dizendo o quê? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Entendeu? Meu filho, seja o quê? Seja homem. Por que Davi falou com Salomão para que ele fosse homem? E lembrando que o nosso tema dos 2 seminários de ontem e hoje é homens modernos guiados pelo Espírito Santo, né? Homens modernos espirituais, homens espirituais modernos, ou seja, homens espirituais na atualidade que a gente vive. Tá certo? Esse é o contexto. Então, eu queria agora... Pode passar. No livro Educação, na página 57, tem um texto que é muito conhecido. Qual é que diz? A maior necessidade do mundo é de quê? É de homens. Mas ele não falou assim, a necessidade do mundo é de homens. É o quê? A maior necessidade. Eu penso, Beli, viu, que aqui, esse homem aqui é um homem genérico, gênero, tá? Pode ser mulheres também. Tá bom? Por favor. Vamos aliviar, né? Está preocupado? A maior necessidade do mundo hoje é de quê? Homens. Homem, gênero, né? Homem, mulher, não importa, mas homens. E aí o texto continua, homens que sejam fiéis ao seu dever, homem que não se compra, não se vende, o texto tá. Mas a primeira frase diz que a maior necessidade do mundo hoje é de homem, né? Aqui sou eu e lá é meu pai. Estávamos aí esses dias passados com um grupo lá na nossa casa e a gente estava fazendo tapioca, beiju na hora, assim, para ensinar o pessoal, ensinar o pessoal, servir, né? Muito interessante. Isso é um forno de lenha, né? É um forno a lenha, só que é um forno de barro ainda. Em cima é barro, né? Embaixo a lenha e tal, né? Esse dia eu fiquei muito... Não é metal. Não, é barro. Eu fiquei muito feliz, porque esse dia juntamos 3 gerações. Estava meu pai, eu e meu filho, o Jabes também, e ficávamos fazendo os 3 beijos. Falei, que coisa linda, né? 3 gerações fazendo beijus ali, né? Vem a próxima, por favor. Interessante, em 1 Samuel 13:14, esse aí foi Deus estava falando com Samuel, né? Vocês conhecem a história? O primeiro rei de Israel foi Saul pisou na bola, né? E aí Deus falou, olha, já tem buscado o Senhor, Samuel falou, para si um homem segundo o seu coração. Então, quem era esse homem segundo o coração que Deus já tinha buscado para substituir Saul, seu rei de Israel? Quem é que seria? Davi. Interessante. Você sabe que fase da vida de Davi foi quando Deus falou isso aí? Ele era bem jovenzinho. Aí depois disso aí foi Samuel, lá na casa de Jessé, ungir o rei. Tá certo? E aí vocês conhecem a história, né? Chegou lá para ungir todos os
ungir. E aí foi aparecendo um, outro. Aí Deus falou, não é esse. Aí por último, não tem mais nenhum não? Tem um mais moço. Ele está onde? Vamos ler? 1 Samuel, capítulo, agora, lembra que dali, ó, capítulo 13. Agora a gente vai para 1 Samuel, capítulo 16, por favor. Dezesseis, 11. Então perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo a entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha que coisa interessante, estava todo mundo lá. E o Davi estava onde? Estava as ovelhas. O mais moço, todo mundo lá na festa. Eu fiquei pensando, já vi que família interessante, né? Se fosse hoje, a gente falava o quê? Rapaz, que exploração. Os outros ficam tudo na festa e o mais novo fica lá apacentando as ovelhas. Tá certo? Mas olha que interessante. Deus já tinha escolhido ele antes. Já tinha visto. Você sabe o que é que Paulo fala que nós somos um espetáculo a Deus, aos homens e a quem? Aos anjos. Eu digo para os jovens, nós somos um espetáculo. Então todo mundo de olheira. Sabe quando tem o pessoal fica, chama olheiros, né? Buscando ali os jogadores e tal. Ou seja, tem olheiros sobre nós, tá certo? E o olheiro maior, nosso Criador, olhou quem? Viu quem? Davi. Agora a pergunta é, por que Davi? Que características é que Davi tinha que foi escolhido, que foi selecionado, entre aspas, foi olhado para ter essa missão, desde quando ele era ainda um jovem. Interessante isso, né? Primeiro a gente já viu, ele estava onde? Sendo explorado, entre aspas, né? Enquanto eu estava na festa, um profeta vinha na casa de um... Era um grande privilégio, mas ele não estava lá para receber, ele não estava para receber a bênção do... Vamos dizer que seria o de menor. Aí... Ele não estava para receber a bênção do pastor, do profeta. Ele estava lá malhando. Mas vamos lá, vamos um pouquinho para frente agora, no capítulo seguinte, o 17, né? 34. Olha que coisa interessante. Aí, Davi é ungido e tudo, aí tem a guerra, não é isso? Saul está lá na guerra, os irmãos estavam lá, e o pai chega, meu filho, vai levar lá uma comida lá, né, uma subsistência para os seus irmãos e dá lá para o chefe de 1000 lá, leva lá. Aí vai Davi. Davi, ele, além de pastar as ovelhas, ele ainda era menino de recado, de levar as coisas e outras, sabe? E aí ele vai levar as coisas lá. Olha a história. Eu vou resumir por causa do tempo, daqui a pouquinho o pessoal está aí. O 34. Então, 17, 34. Aí vocês conhecem a história, né? Eu não vou contar. Ele chega lá, e aí ele ouve lá aquele negócio do Golias e tudo. Ele, rapaz, como é que pode um camarada afrontar Deus? Não, isso não dá certo. E aí o irmão dele dá logo uma reprimenda nele, já viu? O irmão dá uma reprimenda e fala, você, rapaz, em vez de estar fazendo o quê? Em vez de estar cuidando daquelas poucas ovelhas lá, você vem para cá para poder... Veja, ainda era cobrado ainda, irmão mais novo. Em vez de você estar lá, ainda você vem para cá ainda, rapaz. O teu coração... E fala assim, o teu coração não é bom. Vocês já viram? Então, em muitos casos, aqueles jovens que são valorosos, que trabalham, sofrem bullying, o teu coração não é bom. Eu sei o que está no teu coração. Você vem aqui só espiar o negócio, ver como é que estava. Tu não é flor que cheira, não. Viram?
Leia uma história para vocês verem, é muito interessante. Então, o 34 fala. E aí, enfim, né? Eu vou ler o 30. Vamos a partir do 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Davi disse a Saul, olha quanto, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha que coisa, a motivação do camarada. Desfaleça o coração de vocês, não. Precisamos de jovens assim? Precisamos. Isso pode ser na escola, no trabalho. Não se preocupe, não desfaleça não. Esse negócio vai ser resolvido. Vamos resolver isso. Tá certo? Não sei como, mas vamos resolver. Faz diferença ou não faz? Pronto. Não desfaleça o coração, né? O teu servo irá pelejar. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é o quê? Moço, jovem, ele é guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul. Agora, olha isso aqui, presta atenção. Respondeu Davi a Saul, fala assim, ó, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus viu. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei se Saul acreditou ou não, mas se um camarada contasse um negócio desse pra gente, o que a gente tem que dizer? Gente, matar um urso e um leão. Deve ser menor lá o tanto dele. Será que esse camarada estava falando a verdade ou ele estava contando história? O que vocês acham? Só ainda não tinha nada a perder, né? Bota o menino. Que isso, rapaz? Não, mas se a gente ouve essa história... Na hora lá. E até que mesmo, vocês já viram o camarada matar... Quem sabe que camarada que matou um leão foi Sansão, né? Sansão era plausível, é ou não é? Faz sentido ou não faz? Mas um moço, Davi, o leão chegou lá, correr atrás das ovelhas dele, ele falou, pá. E o urso é maior que o leão. E o urso... Então, mas ele foi convincente, tá certo? Ele fez. E aí agora a gente começa a juntar a história, tá certo? Eu pergunto a vocês, Davi era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo nesse período? O que vocês acham? Ele tinha um poder de Deus que aparentemente era sobrenatural? Tinha ou não tinha? E essas histórias na Bíblia estão registradas para quê? É para o nosso quê? Nosso ensino, nossa instrução, nossa inspiração. É ou não é? E ele era um camarada que tinha um coração segundo o quê? Coração de Deus. E ele foi escolhido, tá certo? Então você veja, desde jovem, era um camarada que tinha... E ele falava, não é por mim, Deus me deu, Deus colocou, ele que fez isso, né? Então eu fico me perguntando, será que nós, jovens e homens modernos, não podemos ter uma capacidade e um poder de Deus em nossa vida capaz, se possível, de controlar e abater um leão, um urso? Tem ou não tem? E eu pergunto, existem ursos e leões na atualidade que precisam ser vencidos? Sim. E não são poucos. Ursos na família, na igreja, na comunidade. Gente, a ursarada, vocês nem imaginam. Tá certo? A leonzada está aí. Tá? São muitos. Agora é preciso de gente de quê? Cheio do Espírito Santo, de fibra. Vocês viram quando o Golias chegou lá? Todo mundo fazia o quê? Davi falou, eu já matei um urso, já matei um leão. E aí é importante, gente, isso. Você só vai conseguir vencer um gigante se você vencer um urso e um leão no seu dia a dia, no seu trabalho, tá certo? É isso que te dá a fibra, que te dá o vigor. A gente vê, pastor, muito isso, assim, nas igrejas e tudo, falta fibra para resolver problemas, sabe, para resolver coisas. Então, e tem que começar desde cedo, aprender, tá certo?
Não se abater com essas coisas. Então, a história de Davi revela isso para a gente, não é? Essas coisas. Por favor, agora. E aí, no livro Patriarcas e Profetas, na página 440, fala: o Senhor escolhera Davi e o estava preparando em sua vida solitária com os seus rebanhos, para a obra que era seu desígnio confiar-lhe nos anos. Tive a escola missionária lá de... Eu acho que o próximo JC a gente vai fazer diferente. Me falaram que o JC é tipo assim, um preparativo, um incentivo à missão, o pessoal tá missão. Tem isso, não tem? Também, né? Então, eu acho que... Eu concordei. O próximo a gente vai fazer diferente. A gente... Vamos rodar. Mas veja o seguinte, ele estava preparando para a missão. E Davi teve uma missão? Sim. Teve ou não teve? Sim. Era a pequena missão dele? Não. E sabe vocês que Israel, o período áureo de Israel, onde conseguiu, pelo menos fisicamente, chegar onde foi Deus tinha determinado, e em termos de conhecimento de tudo, foi através de quem? De Davi. Tá certo? Sem dúvida nenhuma. Onde ficou isso? Salomão fez, mas ele já pegou tudo prontinho lá, né? Enfim. Então o Senhor escolhera Davi, estava preparando em sua vida solitária com os seus rebanhos para a obra que era seu desígnio confiar-lhes nos anos posteriores. Que preparativo, hein? Então, se eu falar para os jovens, jovens, o preparo de vocês para a missão vai ser cuidar de rebanho de ovelha, lutar com leões, lutar com ursos. Vão achar meio estranho, vão ou não vão? Mas talvez seja o que a gente precisa. Aquilo foi a base. Ademais, fala que o melhor meio de preparação para a obra é a comportagem. E eu vejo que é muito leão e muito urso. Tem leões e ursos, tudo ali, né? Muito bem, por favor, Beli. Olha que interessante. Isso aí já li para você, né? E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração. Então, lembre, o nosso objetivo hoje é falar assim, quais são as características de um homem, tá certo? Que vai atender às demandas, às necessidades do mundo que a gente vive. O primeiro daqueles é a determinação, a coragem, não se abater, né? Enfrentar aquela realidade ali, não é? E ser proativo. Tem um problema, eu não sei como vai resolver, mas vamos resolver. É ou não é? Vocês já viram que na maioria das vezes a gente não tem, não é? Essa disposição de resolver as coisas. A gente fica meio passivo ali, esperando que alguém resolva, ou que alguém tome iniciativa. Não é isso? E você sabe, eu tenho algumas filhas e algumas amigas de nossas filhas, e outras que a gente conhece falam, tá uma falta de homem muito grande. Não é homem no sentido... Assim, homem no sentido que viu uma coisa para lá, ser realmente eficiente, tem uma necessidade, tem uma demanda, sabe? Por isso que no livro Educação, na página 57, falou o quê? A maior necessidade é de homens. Homens, mulheres, tudo, né? Pessoas que realmente façam isso. Então, veja, se tinha um problema, e o problema era grande, o problema era na igreja. Você sabia que Israel era a igreja de Deus, era ou não era? Estava um conflito terrível com o outro. O que foi que ele falou? Olha, não desfaleça o coração de ninguém. Né, pastor? É a pessoa que nossos membros, de forma geral, falam assim, pastor, não desfaleça, vamos ajudar a resolver esse negócio. Estamos aqui para resolver, não para criar mais problema. Não é verdade? Eu teria mais cabelos. Não é verdade? Já pensou? Se os indivíduos fizessem isso na família, não tem problema, vamos fazer. Essa pedra cheia de prata aí, vamos lavar esse negócio aí, gente. Tá certo? Tá, tem que resolver, tem que limpar, vamos fazer. Disposição. Tá certo? Mas eu quero dizer para vocês que essas coisas começam de coisas pequenas. Davi, ele estava lá, enquanto estava todo mundo, ele falou, eu acho que até ele pode dizer, não, eu vou cuidar, não tem ninguém que cuidar das ovelhas, eu vou. Os outros irmãos falaram, não, eu vou ficar aqui. Ele falou, não, eu vou tomar iniciativa, eu vou cuidar das ovelhas. De forma voluntária. É o sacrifício voluntário. Tá certo? Eu vou cuidar das ovelhas. E Deus estava olhando essa disposição dele. De autossacrifício, de proatividade, de ajuda. Tá? Por favor. Aí, olha que coisa interessante. Outra característica, né? A gente fala, puxa,
camarada, ele era perfeito, Davi pisou na bola várias vezes. Pisou ou não pisou? E era o homem segundo o coração de Deus, era ou não era? Mas olha as características do homem segundo o coração de Deus. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Você sabe quando foi isso, né? Saul estava lá perseguindo tal, estava lá na caverna, e os camaradas estavam com ele, falando, deixa, eu só dou uma só e não vai ter dois problemas. Um que está criado. Ele, não, vamos deixar lá. Eu não vou fazer o quê? Quem foi aquele que maltratou, feriu o ungido do Senhor e ficou vivo? Não vou fazer isso. E aí ele foi, vou dar só uma liçãozinha dele. Foi lá e pegou a orla da roupa, cortou. Só isso. Olha o que foi que ele falou. Caraca, olha que besteira eu fiz. Cortei a orla do manto de Saul. Entristeceu. Será que a gente fica triste quando a gente pisa na bola? E quando a gente pisa na bola, a gente reconhece, vai lá e pede desculpa? São coisas que estão faltando nos homens também. Reconhecer quando você falha, quando você erra e buscar corrigir. Essa é uma característica. Então, eu acho que Davi falou com Salomão, você é homem, pensando nessas características todas. Você é homem. Um homem faz isso, né? Um homem faz isso. Por favor. Olhe de novo. Olha o que Davi fez. Né? Vocês lembram lá? Ele... é a nossa caminhada. A gente pisa na bola, erra, né? Pode ter certeza, vocês vão errar. Você vai errar. Não tem jeito. Você vai errar também. A gente tem que dirimir os erros, evitar, pedir cada dia ao Pai do Céu que nos ajude. Mas mesmo assim nós estamos sujeitos e vulneráveis, né? Vocês conhecem a história, né? Ele mandou fazer o censo, mandou contar, e Deus falou que não era para ele fazer isso. O Joabe, o general, falou que não era para ele fazer isso, e ele temou e foi lá e fez ainda. E aí depois ele pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele não falou, ele falou isso para Deus e falou para os seus pares também. É preciso muita coragem. Olhe, é preciso tanta coragem para matar um leão, um urso e um gigante, do que você chegar e reconhecer para os seus pares que você erra também. Tá certo? Às vezes é mais corajoso, às vezes é mais fácil você vencer lá do que você chegar para o irmão, para a mamãe, para o papai, para a esposa. Puxa, eu errei, pisei na bola, agi muito loucamente, me perdoa. Para o pastor, enfim, para a liderança, né? Isso, coisas que estão faltando. Por isso que a senhora Lade falou no livro Educação, na página 57, que diz a necessidade de quê? A maior necessidade de quê hoje é o quê? Homens que sejam fiéis ao seu dever. Né? Isso é ser fiel ao dever, ao encargo que foi. E aí... E aí eu falei com ele, essa foto é desse rapaz aqui, ó. Olha para ele aqui, tá em vida, né? Aí agora eu fiz a profecia com ele. Eu falei, ó... Davi falou, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te. E ser homem, então agora é meu amigo, viu? Aí ele falou, eu sou. Eu falei, mas um homem não basta ser só viril, ser só isso. O homem tem que ter todas essas características que Davi, né, mencionou. Então é o seguinte, deixa eu perguntar para vocês agora. O que foi, que conselho foi que Davi deu a Salomão quando falou ser homem? Por que Davi falou isso? Então lembre, olha a história dele. Vocês acham que Salomão passou por toda aquela história? Vamos perguntar, você acha que Salomão apacentou ovelha? Você acha que Salomão lutou com urso? Lutou com leão? Lutou com gigante? O próprio nome dele chamava o quê? Salomão. Sabe o que significa o quê? Pacífico. E aí Davi falou, esse camarada, ele não passou pelas mesmas dificuldades que eu passei. Ele não desenvolveu, ao longo da vida dele, as características de
um verdadeiro homem. E a história mostrou isso. São Lete fala que chegou um determinado tempo, né, que, enfim... Então, por isso que eu aconselho. Mas interessante, o próprio Davi, isso é uma característica também de um homem, aconselhar. Os pais aconselharem seus filhos, amigos aconselharem um outro, ver uma deficiência, orientar. Essas são coisas que faltam também, não é? Na atualidade. Por favor, Beli. E aí é o seguinte, olha que coisa interessante agora. Olha outra característica fantástica de Davi. Agora Salomão falando, ó. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Você sabe que um dos maiores anelos, um dos maiores desejos de Davi, qual era? Erigir. A relação dele com o templo era muito forte. Vocês lembram da história? Vocês conhecem a história toda, desde Uzá. Você lembra o que foi que aconteceu com Uzá? A curiosidade do texto bíblico, o que foi que aconteceu com Uzá? Uzá tocou. Porque Davi já queria trazer a arca, só que ainda inconsequente, depois trouxe de volta, e ele queria construir o templo, juntou todo o material, Deus falou, não, você não vai construir o templo, mas juntou, seu filho vai construir. Então, Salomão está falando, olha que exemplo ele deixou. O meu pai propusera no seu coração de ficar a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Pergunta para vocês, será que os homens hoje, de fato, estão com esse desejo no coração, edificar uma casa no nome de Deus? Isso é que falta. A gente está vendo hoje que, na maioria das vezes, na maioria dos lugares, o homem não perdeu essa função de ser sacerdote, de ser um líder na sua casa, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, tá certo? Isso não está fazendo, tá certo? E o homem precisa. Isso não é atividade da... As mulheres fazem, elas fazem bem porque na ausência do homem, mas o homem tem essa função de poder fazer isso. Então essa é uma necessidade. Por isso que a maior necessidade hoje é de quê? De homens. E foi por isso que Davi falou, Salomão, ser homem. Pelo contrário, Salomão contribuiu para quê? Para que a religiosidade, para que a adoração a Deus em Israel se declinasse. Deus só acha mais malvado porque na igreja não tem alma. Contou lá. Entende? Então, esse papel, jovens, quero falar isso para vocês. Sejam homens com Davi. Edifiquem uma casa, comece desde cedo. Isso tem que começar desde cedo. Desde cedinho. Homens espirituais, vencedores, lutar com urso, com leão, com gigante, vencer, vai preparando vocês para a grande obra. E olha, a obra é muito grande. E tem olheiros querendo ficar uns jovens. O Espírito está pairando, buscando essas pessoas que já estão no dia a dia, hoje já, não é amanhã, hoje já. Tá certo? Fazendo isso. Tá. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade. Isso aí agora foi quem? O texto só ficou faltando, vocês podem pegar, eu estou usando aqui para te facilitar, 1 Reis 9,4. Deus falando agora direto com quem? Fala assim, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, ele continua. Devia ter um trema ali, né? O que é que vai acontecer? O teu reino será tal, tal, tal. Lembra disso? Então, qual é a outra característica de Davi? Andou com o quê? Interesse, sinceridade. Andou com interesse e sinceridade de coração. Mesmo diante dos erros dele, ele andou com interesse e sinceridade de coração. Começou quando isso? Para perguntar a vocês. Começou quando? Começou lá desde a infância, quando ele era um jovenzinho ainda que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Correto? Então vejam, não tem milagre, gente. Se vocês forem analisar, a maioria dos grandes homens começou a sua obra lá cedo. Moisés começou quando? Daniel começou quando? Todos eles começaram lá cedo e aí você vai... É só seguir. Claro, teve muitos outros que mais tarde, tudo como acontece, e fazem grande obra, mesmo hoje, né? Mas vejam vocês que a gente tem que aproveitar os privilégios da juventude para poder se preparar para isso. É uma maravilha, né? Eu queria saber se eu realmente entendi certo.
Interesse de coração e sinceridade é ser direto, não ter duas caras, não ter duas palavras, ser firme naquilo que decidiu. Está pronto para ser dito. É. Quando Lembra que uma das características do rei, o rei ele não era sincero, ele não tinha interesse de coração, ele não adorava a Deus com interesse de coração, ele era dividido. Tá certo? Você sabe, o que aconteceu com Salomão? Ele aceitou esse conselho? Não. Adorou, tá, as mulheres adoravam outro, não sei o quê. Foi uma confusão. Tá certo? Ele não aceitou o conselho. Mas Deus falou, olha, Davi... Na verdade, poderia trocar a empresa lá com simples. Simplicidade de coração. Simplicidade. Davi foi. Vamos lá? Eu queria... Essa história de Davi é fantástica. Eu sugiro para que vocês leiam, né? Tem alguns episódios bem interessantes da versatilidade dele, né? Na hora que precisava. Enfim, tem muita coisa legal, não dá tempo agora. Mas veja o seguinte. Esse é outro camarada agora, né? A vida pura e simples de José. Assim, todo mundo conhece José. Conhece? Todo mundo conhece José. Mas a gente, às vezes, esquece alguns detalhes da vida de José. Olhe, a vida pura e simples de José, como um pastorzinho, guiando os rebanhos de seu pai, favorecer o quê? Não só da capacidade física, mas também da mental. A semelhança do quê? De Davi. Cuidando das ovelhas do pai. Que lá eles eram pastores, não é? Viviam naquela realidade. Hoje a gente tem outras atividades. A gente viu ontem que não importa. Qualquer atividade. Faça qualquer coisa, gente. Só não fique sem fazer nada. Tá certo? Faça qualquer coisa. Busque qualquer coisa. Ganhando, recebendo. Ai, eu não achei. Tem gente que fala que não achou emprego. Já viu? Voluntário. Aqui mesmo, quanta atividade voluntária tem para fazer aqui? Tem copo para limpar, para lavar. Quantos já se voluntariaram aqui para fazer atividade? Deixa eu ir lá, deixa eu fazer. Gente, o meu sonho é as pessoas brigarem por fazer as coisas. Não, eu vou fazer. Não, deixa isso aqui, eu vou fazer. Esse que eu faço. Ontem, inclusive, a gente viu duas meninas, não foi? Brigando, foi? Se oferecendo para lavar os pratos e ajudar o pessoal. Não, eu vou lavar. Não, deixa eu vou lavar. Já pensou, gente? As pessoas não fazem assim quando vai jogar bola. Vai jogar bola, fica brigando para que a minha agora é partida. Por que a gente não pode brigar também para poder fazer as atividades? Olha os padrões, o paradigma que a gente vive. Por que as pessoas brigam para poder brincar de bola? Agora é minha vez, agora é minha vez. Por que agora... É ser servido. Na hora de servir, a história é outra. Mas o que traz mais alegria... Você sabe, a revelação fala o seguinte, ó. A verdadeira alegria está nos homens e mulheres de trabalho. Olha lá, ó. A vida pura e simples de... Só para a gente fechar. José o preparou. Capacidade física e mental. Por favor. Pode passar agora. Olhe, a fidelidade em todas as situações, desde as mais humildes até as mais exaltadas, adestrou toda a sua capacidade para o mais elevado serviço. Atividades mais o quê? Humildes. A gente quer uma atividade que seja já top dos tops, é ou não é? Isso aqui eu não fui educado para isso, tá certo? Isso aqui é muito simples. Isso não é para mim. Eu não estudei para lavar banheiro. E nem prato. Adestrou toda a sua capacidade. E aí eu fico pensando, lembra de José? Ele aprendeu isso quando? Quando foi que ele aprendeu isso? Na infância. Não foi? Cuidando das ovelhas, da coisa toda ali. Aí ele foi lá, comprado por Potifar. Como é que ele agiu lá? Vocês lembram? Tudo que pegava para fazer, fazia bem feito, diante das forças que ele tinha, tal. Vocês conhecem a história toda? Conhece ou não conhece? Aquele que não conhece, volta a ler, importante. Aí depois vai preso, lá na prisão. Pô, eu preso, e agora? Estou aqui injustamente. Ele começou a cuidar. Comecei a cuidar. E ali, os olheiros... Lembra da história? E aí quando ele sai dali, depois vai para onde? Para o palácio. Antes de ir para o palácio, o que foi que ele fez antes? A gente não se dá conta disso. Era perito em sua obra.
a gente não se dá conta desse negócio. Que tudo aquilo foi preparativo. Você sabe, se você ler, a revelação fala que aquilo ali, Deus permitiu para ser o preparo para ele depois da atividade dele. A gente esquece. Estamos sendo treinados, gente. Os treinamentos estão sendo colocados para a gente está pulando. Fila na aula. Pulando a prova, sabe? E estamos deixando de ir para lá. Por favor. E aí agora, olha outra característica. Eu usei Davi, agora eu estou usando José. Homens, eu queria que vocês se espelhassem. Tem um texto da Revelação que fala: falar de fé aumenta-nos a fé. E fala que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Não é verdade? Porque hoje a humanidade, tanto homem, mulher, juventude, está tudo meio bagunçado. Por quê? Estão contemplando o quê? O que é que estão contemplando? A gente está contemplando o que está no mundo aí. Estamos contemplando a mídia, estamos contemplando as coisas todas. Estamos contemplando os valores que são vivenciados. Nós estamos nos transformando em quê? Está sendo muito natural essa transformação, porque nós estamos contemplando e a transformação é natural. Por isso que é importante a gente contemplar esses grandes homens de fé, homens da Bíblia, outros, não é? Porque a gente vai... Homens que tinham as mesmas deficiências como nós, não é isso? Mas foram pessoas vencedoras, pessoas que atuaram, né? Certo? Então, olha essa característica de José. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. Eu falei, que coisa! Então, um homem, ele precisa cuidar da sua família, dos seus antecedentes, tem que ser generoso com os seus antecedentes, tem que cuidar daquilo ali. Olha um negócio desse. A gente vê muitos homens hoje que já não presta mais esse cuidado, tá certo? Para aqueles que são pais, mães. Isso, claro que não é só isso. Claro que a gente tem que cuidar das coisas mais simples, né? Ali já está meio envelhecido, já precisa de apoio, já precisa de ajuda. E o jovem, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é forte, tá certo? O jovem, ele é capaz. Então, nessa época aí, os jovens, cuidavam da família, cuidavam dos pais. Não, pai, isso aqui agora sou eu que faço. Não, mãe, isso aqui a atividade é minha. Você já fez muito isso, agora sou eu que faço. Vai lá. Tá faltando isso. E olha, interessante. Viu, meninas? Vou falar para vocês. Os jovens que cuidam dos seus pais, tá certo? Que cuidam de sua mãe, ele certamente vai cuidar de você também. Vai ser um bom pai, vai ser, tá certo? Um bom marido, enfim. As meninas, as mesmas coisas. Então, os preparativos para a vida. Aquele que cuidou disso aqui, dos pais, vai ser um bom missionário, vai cuidar da igreja também. Tá certo? Vai cuidar daqueles que o cercam. Tá? Por favor. E aí agora, Jacó morreu. Conhece a história? Jacó morreu. E aí, o que é que aconteceu? Os irmãos falaram, caramba, agora o José vai vingar da gente. E foram lá e fizeram a reunião lá com ele, rogaram, suplicaram. E olha agora, olha a característica de homens que faltam na atualidade. Ele falou, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Pergunto, a família de Jacó era o que naquele período lá? Era a igreja de Deus naquele momento. Não era, pastor? Era a igreja de Deus. E aqui tem duas lições. Primeiro, o jovem hoje precisa sustentar a igreja. Pergunto, aquela família era a família, assim, show de bola? Nada. Nunca vi tanto problema como tinha ali. Mas José falou o quê? Não tem mais, eu vou sustentar. Nós jovens, nós estamos sustentando de fato, estamos com essa ideia de sustentar a igreja. Fala, não, eu vou sustentar vocês. Tá? Isso aqui se aplica à família, mas se aplica também à igreja, ajuda. Isso não é sustentar a igreja só do pastor, não. Coitado. É muita carga para ele. É preciso que todos nós alimentemos a igreja. Estamos nos preparando para alimentar a igreja. Ou a gente é apenas um passivo ali, né?
Estamos estudando, buscando mesmo comida, alimento para ser um arrimo na família, na comunidade, não é? Na igreja, tudo ali. E aí, assim, eu queria só, como eu falei ontem para vocês, que se a gente for olhar, estudar lá o Deserto das Nações, o capítulo 86, ou a gente pode ir em Mateus, capítulo 28, que Jesus deu uma comissão, né? 28, a partir de 18, falou assim, ó, ide, não é? Ensinar e tal. E eis que estarei convosco. Então, a gente vai ver que o estar convosco ele é condicional ao ide. O que quer dizer isso? Que a ação e a atuação do Espírito Santo de Deus, ele só está quando existe uma função para você fazer. Sabe por que Davi teve o Espírito Santo? Porque ele tinha uma função, ele tinha uma necessidade, e aí o Espírito Santo vinha para poder ajudar. Então, se você estiver disposto a cumprir isso, certamente o Espírito Santo vai vir te capacitar para aquilo ali. Passivo, meu amigo, esqueça. Ó, eu vou sentar aqui e esperar o Espírito Santo vir para fazer algo. Vai vir? Quase todos têm carro. Quem não tem carro tem moto. Quem não tem moto anda de carro. É ou não é? Tem lógica você estacionou o carro na garagem, vai ficar lá não sei quantos anos e você colocar combustível nele lá? A gente tem umas máquinas lá que a gente chama que é motosserra ou roçadeira. Quantos usam roçadeiras aqui? Roçadeira. O que é aconselhável quando você vai parar a roçadeira, deixar umas 2, 3 semanas sem usar? Esvaziar. E se você coloca combustível numa roçadeira e deixa ali 1 mês, 2 meses, e depois vai ligar, o que é que acontece? Emperra. Eu estou dizendo assim, poder sem uso, emperra. E o poder, ele existe para ser usado. Você quer poder? Use. Você quer ficar parado? Para quê? Não tem poupança de poder. Não existe isso. Então lembra? Poder existe quando você se dispor. Eu vou sustentar a igreja, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. Eu vou lutar com o leão, se aparecer, com o urso, com o gigante. Aí vem o poder. Simples assim. Eu vou fazer o que tem que fazer. E interessante, viu, Mateus? É eu começar. Eu não vou aprender a fazer nada se eu não começo. Eu preciso começar. O que tem que fazer? Me mostra alguma coisa para eu poder fazer. Eu vou lá, eu vim ali para fazer. Vou começar a fazer. E eu começo a aprender a fazer a partir. Eu começo a aprender a partir daquilo que eu começo a fazer. E começa errando. Eu vou pesquisar. Gente, lembra que ontem a gente viu ontem, minha irmã, que Deus está ensinando as pessoas nas atividades práticas do dia a dia. E Deus deseja que nós sejamos o quê? Exímios profissionais, para poder a gente honrá-los, ser boas testemunhas. Como é que você fez isso? Nas diversas artes, na medicina, na advocacia, na mecânica, na agricultura, ele espera que a gente seja o quê? Os melhores. O exemplo daquilo ali, honrá-lo. Tá certo? E ele falou que ele capacita isso através do Santo Espírito fazer esse negócio aí. Tudo bem? Olhe, as mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens. Que homens? Que homens foi que a gente estudou esses dias todos? Ontem e hoje? Todos esses do passado. Todos esses. Me repita, quais deles que a gente estudou? Gideão, quem mais? Moisés, Eliseu, quem mais? Davi, José. Vários. E tem muitos outros. Tem ou não tem? Só foi do passado. Hoje não existe isso. Verdade? Não. Deus deseja revelar por meio dos jovens. Tem jovens aqui? Amém. Hoje. E criança, né? E criança. Hoje. Pergunto. Tem desculpa pra gente? Não. O que é que a gente precisa fazer? Você sabe qual era o título que eu queria trazer desse negócio? Tome vergonha. Era o título. Eu só não coloquei porque ela não ia permitir, né? Mas o título, no próximo, se vocês me convidarem, eu vou colocar esse título aqui, ó. Tome vergonha. Tome vergonha, seja homem. Então, se um dia vocês se desculparem, eu não consigo, eu não sei o quê, eu não sou missionário, eu não tenho poder, eu não sei, eu não tenho nada para fazer, eu não arrumo emprego, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu vou falar o que com vocês? Tome vergonha. Tome vergonha. Sentado na cama esperando o emprego chegar. Tome vergonha. A vida é assim. É tudo junto.
Não tem separação. Não existe separação entre o espiritual. A gente viu ontem, né? Entre o prático. É a vida nossa. O ser humano é completo. É desse jeito. Tá certo? Eu não sei se tem mais uma aí, mas eu acho que essa era a última. Mas eu queria... Volta um pouquinho, eu queria ler com vocês. Eu queria ler agora 2 Samuel, capítulo 22. Esse é um cântico de Davi, tá certo? E eu queria concluir com vocês, mas eu estou feliz porque Beli me deu bastante tempo para concluir. Mas quanto? 2? Maravilha, é o que eu preciso. 2 Samuel 22. Isso aqui foi Davi falando, né? Esse é um cântico de Davi. Ele diz o seguinte, no 22:30. Olha que coisa interessante. Ele fala assim: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Pois contigo, pois com Deus salto muralhas. Vocês já se deram conta do que significa isso? Será que isso aqui ele está apenas falando? Não, isso é... Eu acho que a gente pode fazer isso. Ele desbaratou o exército. O camarada era um monstro. Né? E muralhas. Será que ele saltou muralhas mesmo? Estude a altura das muralhas da antiguidade. É entre 7 e 10 metros, dependendo do local, do material. Eu estudei essas muralhas lá daquela região da época, ficava em torno de 8 metros. O camarada saltar uma muralha de 8 metros. Pense. Mas será que a gente tinha matado o leão, o urso, o gigante? Isso é... Fichinha, era ou não era? Eu acho que era o aquecimento dele, né? Então, gente, comecem nas pequenas coisinhas, os desafios. Sabe que a gente corre de dificuldade. Corre ou não corre? Mas as dificuldades, elas são excelentes. É resistência. Quanto mais você dificulta, mais trabalho, mais fica fogo. Interessante que nesse contexto aqui, diz que Deus me faz fazer essas coisas extraordinárias. É o mesmo Deus de gente, o Elohim no plural, né? E a gente percebe na dinâmica da igreja que o Deus Espírito Santo ainda é esquecido muito, na busca constante, né? E a gente vê a igreja enfraquecida por falta do Elohim. Crê em Jesus, Jesus te ama, Deus está do teu lado, mas o Elohim fica fora da equação. Certo? Muito obrigado, pastor. E agora mais um texto, o 34. Vamos ver o 34. Nesse mesmo capítulo, fala o seguinte: ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele deu aos meus pés a ligeireza de quê? Das costas. Vocês já viram esse antílope correndo? É a coisa mais linda do mundo. Ele tem que correr, tem que se livrar dos... tem que se livrar dos outros predadores. E lá em casa a gente desenvolveu uma frase. Qual é a frase, Mateus? Lá em casa a gente desenvolveu uma frase que eu chamo... Qual é? Pé ligeiro. Foi disso aqui. Então eu pego pé ligeiro, pé ligeiro, pé ligeiro, pé ligeiro. Gente... Hoje nós vivemos em uma lerdeza que vocês nem imaginam. A gente, para tirar o pé de um lugar para outro, vixe, se você quase que fica colado o pé no negócio, né? E aí eu fico olhando, gente, Davi falou que os pés deles tinham ligeireza do quê? Da costa. Tinha um pé ligeiro. Eu tinha uma patroa, colombiana, ela contratava pessoas, ela ficava observando. E vai lá se trocar e vem para trabalhar. No final da tarde manda ele embora. Por quê? Olha como ele caminha, não serve para trabalhar aqui. Deixa ele trabalhar o dia como já veio, mas pelo caminhar ele não serve.
pé ligeiro significa o seguinte, não, claro, cada um tem a sua realidade, tem o seu perfil, não é isso que a gente está discutindo, tá certo? Mas o que diz assim, determinação, pé ligeiro, ser naquele que vai fazer, determinado daquele que vai fazer. Mas isso talvez não seja meu, natural meu. Davi fala que Deus o fez assim, tá certo? Se vocês olharem, vocês vão ver isso aqui, ó. Ele deu aos meus pés o quê? A ligeireza da costa. Ele que deu. Quem foi que deu? Deus que deu. Vamos pedir a Deus ali. É preciso a gente ser ligeiro hoje? Quanta coisa tem para fazer. Quantos J's, quanto evento, como é que fala mesmo esse nome? GYC. Quantos GYCs tem que ser realizados? Né? Quantas coisas precisam ser feitas? A gente precisa ter pé ligeiro. Certo? Pé ligeiro, pé ligeiro. Quantos estudos a gente precisa fazer? Quantas revisões de literatura a gente precisa fazer? Quantos preparativos a gente precisa fazer? Jovens, pé ligeiro. Tá certo? Pé ligeiro. Eu não vou dar outro recado para vocês, não. É só esse. Pé ligeiro. Pé ligeiro. E para a gente quase concluir, o 35, ele também diz o seguinte: Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Lembra que o nosso título do nosso seminário foi Homens Espirituais Modernos. Ou seja, homens que na atualidade têm o poder do Espírito Santo para viver, para agir, para atuar. Tá certo? E Davi está falando assim que ele quem? Deus, o Espírito Santo capacitou para quê? As minhas mãos para o combate. Pergunto para vocês, temos combate hoje? Será que temos combate hoje? A gente pensa no combate só na luta física, né? Gente, vocês não sabem. Kevin, seja bem-vindo. Chegou na hora do amém, mas paciência. Deu uns perrengues na luta. Olha que coisa interessante. Eu falo em casa e fico brincando, eu falo assim, olha, eu tenho uma fila de problemas de combatentes. Eu falo assim, olha, você forma a fila e espere eu resolver um, depois o outro. Gente, eu nunca vi tantos assim, intercorrências e combates que a vida moderna nos traz. Tem ou não tem? Eu acho que o irmão aqui, o irmão Ferronato, ele não tem. Esse camarada é meio assim, panamenho, esse povo não tem. Kevin chegou agora, ele não tem combate. Pastor também, já viu o pastor ter combate? Pastor não tem combate. Jovens tem combate? Ele para esse daqui, eu acho que esse daqui não tem combate nenhum. Você tem combate? Depende. Não tem combate. Não tem combate. Eu penso que mulheres não têm combate. Combate é negócio para homem, tem combate? Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que está dizendo. 35. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Gente, os combates que a gente tem, Deus pode... Você tem combate também, cara. E o senhor está apenas começando. Eu preciso que Deus adestre as minhas mãos para o combate. E aqui é uma promessa. Paulo, quando ele está falando isso, é para o nosso ensino. Tá certo? De tal forma que se o combate for você precisar vergar um arco de bronze, você vai fazer. Às vezes a gente imagina que os combates físicos, eles são os maiores. Não são. Os combates maiores são os combates do quê? Os combates espirituais, os combates mentais, emocionais, de relacionamentos. São combates terríveis. E como é que a gente vai vencer esses combates? Há necessidade de homens espirituais na atualidade. E Deus está disposto a derramar o seu Santo Espírito sobre nós, desde que nós busquemos e desejamos. E como é que isso vai acontecer? A gente parado esperando lá? Lembra da história do padrão desses homens todos? Quero só repetir. Lembra da história deles todos, do padrão? Não esqueçam disso. Eles estavam o quê? Ocupados, trabalhando. Porque já fala que aquela atividade é o melhor remédio para quê? Para tentação. Viu? Vocês viram? A remédio para a tentação, para as dificuldades espirituais e tal, e a fonte de felicidade. Às vezes, a própria atividade já é a solução em si, tá certo? E para finalizar agora, a última história. Lá na história de Gideão, que vocês viram, foram 30 e
22.000 que ele conseguiu juntar. Aí Deus falou o quê? Tem muita gente. Fala que todos os medrosos e os tímidos voltem para casa. Voltaram para casa 22.000. Tá tudo bem, não tem problema nenhum ser medroso e ser tímido. Isso também é válido. 32.000. 10 ficaram. Ele falou, tem muita gente ainda. Muita gente. Olha o seguinte, vocês conhecem a história, né? Vamos ver. Aqueles que chegaram lá, pararam, ajoelharam, foi tomar água, essa coisa toda assim. Não, ele não falou e explicou isso. Ele falou, divide em 2 grupos. Observe. Aqueles que vão tomar água assim, tal, ou aquele que vai chegar e... Depois disso, ele falou, aqueles que fizeram isso. Foram quantos? 300. São com isso. Os outros voltam para casa. 300. Esses 300 nem sabiam. O teste está sendo feito antes, nem sabiam. E com esses 300, ele foi lá. Interessante que esses 300 eles não lutaram. Lutaram e fizeram alguma coisa? Não. Deus que fez. Gritaram lá depois que eles foram. Mas por quê? Não podia ter sido alguns daqueles dos 22.000, 23.000 que ficaram lá atrás? Poderia ou não poderia? Então, hoje, mais do que nunca, tá certo? A necessidade de pessoas de pés ligeiros, como diz, da ligeireza da corça, pessoas habilitadas, capacitadas por Espírito Santo de Deus, tá certo? Para vencer as batalhas que Ele quer batalhar por nós. Apenas Ele pede, estejam dispostos. Vamos, é eu que faço essa obra, é eu que realizo. Tá certo? Muito obrigado. A gente tem tanta coisa para poder falar sobre agricultura e isso, aquilo, outro. Mas eles falaram que não era para isso que eu tinha que falar hoje, era só para outras coisas assim, tá? A culpa delas. Vamos ficar em pé para a gente orar então, para liberar a sala para a próxima turma. Nosso Pai do céu, que alegria poder partilhar com nossos queridos aqui esses conceitos, essas ideias. Que Tu nos ajude de fato a sentir essa necessidade do Teu Santo Espírito, né? Para que nos capacite para os grandes embates e combates da vida, que certamente são muitos. E que nós possamos preencher a grande necessidade do mundo hoje, que são de homens, né? Homens e mulheres. E Tu criaste todas as condições, que possamos aprender do exemplo, né? Dos grandes heróis da Bíblia. E, sobretudo, aprendermos também né, da Tua parte, né, que está nos orientando, nos guiando e nos motivando, incentivando. Então, por favor, Pai do céu, que esses jovens que participaram, que ouviram, que realmente eles tenham o poder e a disposição para seguir avante, para serem realmente capacitados, homens poderosos e vitoriosos nos embates da vida. Então, ser com o próximo seminário que vai ter aqui, não é? E possamos também desfrutar do resto da programação deste evento, por Cristo Jesus. Amém.